Jesus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com esse Deus? Deus seja louvado. Podemos assentar um minutinho. Deus abençoe. Quero pedir para a igreja abrir a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Eu quero fazer os meus agradecimentos a retornar a esse lugar abençoado, essa casa de oração, aonde é cheia da presença de Deus. Quero agradecer ao presbítero Diogo, ao pastor Alexandre, ao pastor Antônio, que nos concede a oportunidade de estar aqui mais uma vez e emprestar a tribuna, a qual é de direito, aos sacerdotes desta casa, para que sejamos instrumentos de Deus para falar um pouco da palavra de Deus. Amém? Muito obrigado. Quero agradecer também aos meus filhos na fé, aos obreiros que estão comigo, à mocidade, aos músicos que sempre têm estado ao meu lado, né? Um dia Deus olhou para mim e falou: você não nasceu para andar sozinho. Aleluia! E eu falei: amém, Senhor. E está aí os frutos, né? Ainda que nós não conseguimos trazer a igreja toda, mas sozinho nunca. Amém? Quem encontrou Evangelho de Lucas, capítulo 5, diga amém, pastor. Prometo que não vou fadigar os irmãos. Em uma introdução e 3 tópicos eu entrego a mensagem. Amém? Os músicos me ajudam, hein? Daquele jeito que a gente já treina há alguns anos. Baixinho, médio, alto. Baixinho, médio, alto. Amém? Me ajuda aí. Vocês são top demais. Quem encontrou, diga amém, pastor. Amém, pastor. Ô, glória. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão apertou Jesus para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos. Quantos barcos? 2. Junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as... Já diga a primeira profecia para o seu irmão ao lado. Quer viver milagre? Vai aprender a lavar a rede. 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Libere a segunda profecia para o teu irmão. Libere a segunda profecia para o teu irmão. Diga a ele assim: após você lavar a rede, não interrogue, porque milagre só vive quem crê. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto
de quase irem a pique. Libere a terceira profecia para o seu irmão. Diga para ele: o seu milagre será tão grande que você será um abençoador daqueles que estão em outro barco. Sete. 8. Vendo isto, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o de Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serão pescadores de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, 11, hein? E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando, quem está comigo? Deixando, o seguiram. Libere a quarta profecia para o teu companheiro ao lado. Diga: para viver um milagre abundante, é preciso largar tudo. Queridos, nós vamos relatar aqui um texto muito conhecido. Eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra em alguns lugares. E cada vez que eu leio ela, Deus dá algo diferenciado. Nós vamos falar nesta noite, não é de pessoas que se aventuraram em uma área. Nós não vamos falar nesta noite de pessoas que acordou e falou: hoje eu vou fazer isso. Não. Nós vamos relatar a história de pescadores que nasceram, se criaram em uma aldeia, aonde ali conviveu com os pais, com os tios, com os avós, dentro de mar, armando redes, pescando, fazendo negócios com os peixes, vivendo da pesca, vivendo dos frutos do mar. Nós vamos falar de pessoas que eram peritas, experientes naquilo que praticavam. Eles não eram um aventureiro como nós, que de vez em quando marca um hobby e vai pescar com os amigos. Vai ali em Bertioga, pega um barco, vai para alto mar com vara de pescar. Tentar trazer muitos peixes ou com uma tarrafa. Não, não, não. O pescador, ele tem técnica, ele tem... Toda área da sua vida tem uma técnica. Se você for vendedor, você tem uma técnica para vender. Se você for um advogado, você tem uma técnica para advogar. Tudo na vida existe uma técnica. Para você pegar uma pedra muito pesada, existe uma técnica. Então entenda comigo, eles tinham técnicas de pesca, porque eles cresceram nesse âmbito. Eles sabiam para onde eles iam. O mar de Genezaré, ou seja, o lago de Genezaré, era conhecido como uma aldeia de pescadores. Ele também abrangia o mar da Galileia, que também estava em Tiberíades. Os três formando ali uma ponta de praia. Ela tinha uma extensão de 22 quilômetros. Tinha uma largura, um comprimento de 12 quilômetros. Ou seja, eles sabiam até a profundidade do mar que eles iriam pescar. O pescador é assim: vamos sair do raso, vamos para mais fundo. Quando chegar lá no fundo, em alto mar, nós vamos armar a rede. Ou será que é só o pastor Adilson que andou na orla da praia à noite e olhando lá, avistando no fundo do mar, eu vi uma luzinha de um barco à noite, num barco, lá no fundo do mar, lá.
Sabe que aquilo são pescadores, são peritos em pesca. Por quê, pastor? Porque eles abrangem o mar, monta a rede e deixa a rede armada e fala: se passar um cardume aqui de peixe, nós ganhamos, nós vamos pegar esse cardume. Pescador que é pescador, ele não joga vara. Pescador que é pescador, ele arma a rede. Sabe por quê? Porque quando vem o cardume, fica todo na rede. Sabe que Deus me trouxe aqui nessa noite para pregar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua integridade. Sabe porque Deus me trouxe aqui nessa noite? Para dizer para a Igreja Restauração: te prepare, que nessa noite, que nesta noite é noite de viver milagre, é noite de viver milagre. Quem acredita? Quem acredita? Deixa eu ver quem está comigo nessa palavra. Ei, 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 ei. É noite de viver um milagre. Escuta. Então agora eles fazem todo um cerimonial. Eles fazem todo um. Olham para a lua, fala: a lua está ao nosso favor. Hoje vai ser top a pescaria. Quantas das vezes nós temos tanta certeza de algo, e aí a gente vai com tanta certeza, tanta sede em algo que nós queremos muito, e chega lá, não dá certo. Aí você volta frustrado, você volta decepcionado, decepcionada, porque você olhou algo na sua vida e queria que desse certo e correu atrás, e quando chegou ali, deu errado, você foi frustrado. Nós estamos falando de pessoas que conheciam até o mover das águas. Dia, noite, tarde, madrugada, eles estavam ali em Genezaré. Armaram toda a rede, subiram para alto mar, armaram a rede, virou a noite e nada pescaram. Quem sabe quando eles saíram para pescar, eles levaram sonhos. Se a pesca for boa, pastor Alexandre, nós vamos conseguir pagar todas as nossas dívidas. Se a pesca for tão boa, pastor Antônio, nós vamos comprar uma casa. Se a pesca for tão boa, eu vou pagar o meu aluguel. Se a pesca for tão boa, eu vou trocar meu carro. Se a pesca for tão boa, eu vou comprar roupa para os meus filhos. Se a pesca for tão boa, eu vou encher 2 carrinhos de compra no supermercado. Se a pesca for tão boa, eu vou dar uma festa de culto de ação de graça. Se a festa for tão boa, eu vou ser próspero, eu vou dar um melhor dízimo na igreja, eu vou abençoar o pastor, eu vou abençoar os obreiros, eu vou abençoar a casa de oração. Se a pesca for tão boa, eu vou cantar o hino da vitória, porque é Deus que está falando, a pesca vai acontecer. Eita! Quando você sai para pescar, você sai com sonhos. Quando você sai para trabalhar, que enfrenta o trem da CPTM, você fala: eu estou indo trabalhar porque no 5º dia útil eu quero entrar no mercado e comprar bolacha para os meus filhos. Eu quero pôr comida na mesa da minha família. Quero fazer um almoço diferente. Não vou precisar parcelar o bife, né? Porque o bife tá caro, hein? Os governantes que estão vendo essa live aí, ó, estão passando a mão no Brasil. Escuta. Então, todo o âmbito da sua vida tem que ter um propósito, tem que ter um. Quando você sai para trabalhar, você sai nenhum, porque você tem um sonho. Todo sonhador tem que ter um propósito. Todo sonhador tem que ter um. Não adianta sonhar e não ter propósito, porque quem sonha sem propósito dorme até tarde, acorda tarde, não conquista nada, fica preso no tempo, entra ano, sai ano, ele está do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele passou a vida dele todinha sonhando. Mas quando ele colocar propósito, entra ano, sai ano e as coisas acontecem. Ei, 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 ei! Deus me trouxe aqui para dizer: é noite de realizar sonho, sonho, sonho. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso?
é só para você que acredita. Deus vai realizar sonhos. Escuta. Não pegaram nada a noite toda. Entenda. A área da pescaria é uma arte. A área da pescaria é uma arte. Então vamos lá. Eles armam a rede a noite toda. Ao amanhecer, eles vão fazer o quê? Lavar a... Mas antes, vamos para a noite, para a madrugada deles. Quando você está no litoral, ao cair da noite, você ouve muito dizer que a maresia, a maresia, quando a maresia sobe, o mar, vou entregar tudo. Quando a maresia sobe, o mar tira de dentro dele toda a sujeira que está escondida lá embaixo. Ele traz toda a sujeira. Naquela noite não passou cardume nenhum, mas a sujeira libera a profecia para o seu irmão, diga: com a rede suja não tem milagre. Quer viver um milagre? Quer viver um milagre de Deus? Começa a lavar as suas redes. Mas o que é isso, pastor Adilson? É começar a tirar aquilo que não agrada a Deus da tua vida. A lavagem de rede aqui hoje vai simbolizar aquilo que está desagradando a Deus. A sujeirinha que você carrega ainda no coração. Quer viver milagre? Quer viver milagre? Com a rede suja não dá. Para voltar para o mar, a rede tem que estar limpa. Limpa, 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 limpa. Ei, 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 ei. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão para adorar. É noite de lavar as redes. Santo Espírito desce como... Escuta. Não tem como viver milagre com a rede suja. Mas o que acontece hoje é que muitas pessoas estão na casa vivendo, enganando a si próprio. Quando eu digo enganando a si próprio, é assim, que para mim como pastor ninguém faz mal. Pelo contrário, o mal volta, porque a semente que você planta é o que você colhe. A semente que você planta, ela vai germinar na tua vida, é você que plantou. Então entenda que subiu, a sujeira ficou na rede. Está entendendo porque eles lavavam a rede? Porque ele não apanhou nada a noite toda. E eu imagino que quando você está numa situação difícil, algumas pessoas até debocham de você. Eles eram peritos na área de pescar. Mas ali tinha tinha um propósito, pastor Antônio, espiritual. Tinha um propósito espiritual. Porque Deus já tinha marcado um encontro com eles, só que eles não sabiam, mas Deus já sabia. Porque talvez se eles tivessem pescado a noite toda, de manhã eles nem tinham visto Jesus. Eles tinham voltado para casa à noite após a pesca. E de manhã eles não tinham visto Jesus. Então Deus, quando Ele quer buscar alguém, Ele causa situações. Ele causa o quê? Para você estar aqui essa noite, teve uma situação. E através dessa situação Deus te trouxe aqui. Então Deus causa situações porque Ele é o pescador.
A grande rede está na mão dele. O que nós carregamos é tarrafa, mas a rede mesmo é dele. É tudo para ele. É tudo dele. Eu sou dele, você é dele, a igreja é dele, a vida é dele, o fôlego é dele, o milagre é dele, a bênção é dele. Escuta. Então não deu nada certo, não deu nada? Decepção. Eu imagino, pastor Antônio, como era uma aldeia de pescador. Entenda isso. Zebedeu, diga comigo, Zebedeu. O Zebedeu era pai de Tiago e João. Simão, o Pedro, era sócio deles. Nessa aldeia, eles alugavam barcos. Eles alugavam. Então, quer pescar? Aluga um barco dos filhos de Zebedeu. Mas Jesus, nesse dia, ele chegou em Genezaré e ele avistou dois. Quantos barcos? Jesus avistou dois barcos. Olha o mistério, pastor Diogo. Ele avistou quantos barcos? Mas ele escolheu só? E de quem era esse um? Jesus pode avistar até uma multidão, mas quem ele quer, ele enxerga de longe. O que atrai Jesus não é multidão, é adorador. Não adianta você estar num ambiente volumoso, mas não tem adorador, não tem barco para Jesus usar. Entenda. Ele avistou dois barcos, mas o intuito dele, o propósito dele era Simão. Mais baixo um pouquinho só. Só um pouquinho. O barco que ele queria usar não era de toda a aldeia, era o de Simão. Porque lá na frente Deus já sabia que ele seria Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que saberia que seria Pedro, que em Atos 3 pregou, e mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Ele já sabia como projetar aquele homem, mesmo ele negando 3 vezes, mesmo ele cortando a orelha do soldado. Jesus já previa tudo, camarada, mas ele queria fazer um pescador de homem. Então Jesus chega agora, primeiro tópico, ele diz: me empresta o barco. Me empresta o? Libera a profecia para o seu irmão. Você é o barco que Jesus quer usar. Quem vai emprestar o barco para Jesus nessa noite? Jesus chega agora e diz: me empresta o barco. Entenda isso. Muitas das vezes você quer cobrar Deus. E quem somos nós para cobrar? Ele podia ter falado: não vou emprestar barco nenhum não. Pega seu povo e vai embora. Jesus onisciente, cheio do Espírito Santo, quando ele avistou 2 barcos e viu de Simão, pastor Alexandre, ele já sabia o que aquelas pessoas tinham passado em alto mar. Jesus já sabia da dificuldade que eles tiveram. Agora pensa comigo. Jesus não podia chegar lá, Vitor, e falar assim: lança a rede, pega os peixes, viva o milagre e me empresta o barco. Ele não podia ter feito um milagre primeiro? Ele poderia ter feito o primeiro milagre para depois usar o barco. Mas ele avistou as redes sujas. Enquanto ele está lavando a rede, é o tempo de eu usar o barco dele. Eu uso o barco dele e ele lava as. Quer viver milagre? Tem que estar com a rede limpa. Não adianta eu estar guardando ainda aqui dentro coisas que desagradam a Deus.
Não adianta eu louvar bonito da igreja e em casa soltar uma música paralela. Não adianta. Tem que existir a santidade em todos os lugares. Entenda isso. Jesus deixou ele lavando a rede e pegou o barco emprestado. E foi pregar para a multidão. Foi pregar para a multidão. Quando Jesus está pregando para a multidão, eu imagino que ele está falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. E etc, etc, etc. Porque Jesus se enquadrava primeiro o reino dos céus. Então, antes do milagre, primeiro Jesus se preocupou em falar da salvação. Mas o que acontece nos tempos modernos é que as pessoas se preocupam primeiro consigo próprio, depois a obra de Deus, depois a igreja, depois o ministério, depois os grupos, depois a oração. Primeiro eu vou dar meu tempo lá fora, na minha vida pessoal. Eu só vou lembrar de Deus quando tiver tudo bem. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque Deus ele não pode estar em paralelo na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar em primeiro lugar. Entenda isso. Jesus usou o barco e pregou a palavra. Jesus usou o barco e pregou a palavra. Depois que Jesus fez a obra do Pai, ele voltou para devolver o barco. Ele voltou para quê? Já libera a profecia para o teu irmão e diga: tudo que você põe no altar, Deus devolve. O primeiro tópico é você ser o barco que Jesus quer usar. Jesus quer te usar na consagração, Jesus quer te usar no meio da tua parentela, Jesus quer te usar no teu trabalho, Jesus quer te usar na condução. Jesus não quer só te usar em 2h30 de culto na igreja, não. Jesus quer te usar quando ninguém está te vendo. Jesus quer te usar quando você não está ao vivo no Facebook. Jesus quer te usar quando você não está vivo no Instagram. Jesus quer te usar quando você não está vivo no YouTube. Jesus quer te usar quando ninguém está te vendo e só Ele está te olhando e te observando. É nessa hora que ele diz: você é o barco que eu quero usar. Ei, 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 cadê os barcos que Jesus quer usar aqui nessa noite? Se entregue para Ele, se dê para Ele nessa noite. O Espírito Santo de Deus toma essa casa e seja usado por Deus. Ori Amanda e a Soul. Kementori desi naivi kowi every fasio. Happy blocky mati worky deki na blakandara basubi deki nasia na haso. Weki peki ne mento. Wiki pleki chori desi naivi pleki bakicho. Plepe plepi kepilo e canamanda candarai. Waki showi desi nevi como dobia candarai. Shepi plepe kete plovi kibichori every pai. Pleki manda yakanda worke bichori desi nai. Cadê os barcos? Cadê os barcos? Cadê os barcos? Ei, 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 sinta o calor do Espírito Santo. Choricamandarabachandarai. A presença de Deus está na casa. A presença de Deus está na casa. Sinta a glória de Deus. Lance a mão para adorar. Adore, 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 adore. Tudo que você coloca no altar, Deus devolve. Só que é diferente. Eu te empresto 100, você me devolve 100. Mas com Deus, você pode dar uma sementinha do tamanho de um grão de mostarda, e Ele te devolve uma semente para formar uma melancia. Porque Ele devolve tudo em milagre. Tudo em milagre, Dandara. Tudo em milagre. Então agora Ele vai devolver o barco. Agora Ele vai entrar na raiz do problema. Ele vai entrar na raiz do... Então agora Ele chega para devolver o barco e Ele vê pescadores frustrados. Ele vê pescadores...
tem coisas que acontecem na tua vida que te frustram. Mas o primeiro a acreditar no seu sonho é você mesmo. Até quando você vai deixar as pessoas frustrar os seus sonhos? Até quando você vai deixar as pessoas te desanimarem? Opinar naquilo que você colocou no coração? Destruir um sonho, um projeto que você colocou no coração? Eu vou sair do emprego e vou abrir isso. Não faça isso. É melhor você ficar lá onde está dando certo. Mas nasceu no teu coração. Mais baixo um pouquinho. Nasceu no teu coração e estão querendo frustrar. Porque os covardes, eles não conquistam e também não querem que vocês conquistam. Os frustrados não conquistam nada, mas também não deixam você conquistar. Escuta isso para vocês que estão nas redes sociais, porque existem muitos pregadores hoje de YouTube, existem muitos pregadores hoje de Facebook, de Instagram, mas não estudam, não são delegados por pastor nenhum, não tem conduta cristã, não tem espiritualidade, só querem orar pelo WhatsApp, só querem orar pelo Facebook, só querem ficar online, é o chamado crente Android. Mas aqui não, aqui não, aqui tem um povo que ainda desce na madrugada, aqui tem um povo que ainda ora na madrugada, que põe joelho no chão, que acredita em milagre, que sente o calor do Espírito Santo. E não é em rede social não, é na igreja, onde o Espírito Santo une e dá amor, dá graça, dá prosperidade, dá união, dá força, cura, liberta, santifica. Ei, nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer, é noite de operação de milagre pelo Espírito Santo de Deus. Só quem acredita, só quem acredita, só quem acredita. Jogue a mão para adorar, jogue a mão para adorar. Pode adorar, o Espírito de Deus está nessa casa. Escuta, eu sinto uma graça muito forte aqui nessa noite. Segundo tópico, Jesus agora devolve o barco, pastor Antônio, e fala para eles, bora para o mar de novo. Mas você está frustrado. Frustrar o seu sonho, seus projetos. Quem sabe naquela noite, porque no futebol é assim, no futebol, quando um time ganha, zoa o outro, e vice-versa. Corinthians tomou uma sacola ontem, São Paulo ganhou de 9. Foi desclassificado, o porco foi desclassificado. É só zoeira. Eu imagino que naquela noite, ao amanhecer, os camaradas que pegou peixe dos outros barcos, eu acredito que eles fizeram alguma piada. Vocês não são bambambam, não pegaram nada. Hã? Vocês não é o bambambam de Genezaré? Não pegaram nada a noite toda. Não voltei zerado para casa não. Olha a nossa caixa de peixe aqui, ó. Eu acredito que houve essa resenha. Só que Jesus agora chegou. E quando Jesus chega, alguma coisa acontece. Jesus chegou num casamento, teve vinho. Então agora nós vamos para o segundo tópico. E qual que é? Jesus fala, bora para o mar pescar. E aí ele frustrado, pastor Antônio, olha assim e fala, mestre, a noite todinha, tô louco para dormir. Um exemplo, não pegamos nada. Mas ó, eu vi que o senhor está com a multidão ali. Ninguém vai acompanhar um cara que não tem palavra. Não é igual hoje. Não é igual hoje. Hoje as pessoas seguem qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Então ele agora vai para alto mar.
e fala, ó, mas é sob a tua palavra. Então, o segundo tópico é acreditar na palavra, é acreditar na e praticar. Você tem que entender que cada culto faz uma diferença na tua vida. E se amanhã você não lembrar do que foi pregado aqui hoje, foi um dia perdido na igreja. Porque o que te concede o milagre é a palavra de Deus. Então ele disse, sob a tua eu vou lançar a rede. Deus está dizendo aqui, minha filha, meu filho, sabe por que você não viveu o milagre ainda? Porque você está com a rede debaixo do braço. A rede não é para você andar com ela debaixo do braço, é para lançar no mar. É para lançar, mas eu estou esperando a casa própria. Vai atrás do terreno, vai atrás da imobiliária, vai atrás dos proprietários. Ninguém vai bater na tua porta dizendo, você quer comprar uma casa? Você quer comprar uma casa? Vai bater e faz a proposta que você pode pagar. Por quê? Porque a rede Deus já te deu e Ele está dizendo, vai para o mar, vai para o mar. É no mar que há milagre de pesca, é no mar. Escuta, agora ele lança a... Peraí, a noite todinha com a rede armada, não pegou nada. Agora sobre uma palavra, lançou e pescou. E a Bíblia ensina nesse texto que a pescaria foi tão boa que o barco ficava... Eita, vai virar isso aqui, é muito peixe. Aí sabe aqueles da resenha? Eles olham ao redor... Vem. Vem porque minha rede está cheia. Vem. Ei, você que um dia me criticou, vem. Você que um dia desacreditou do meu ministério, vem. Ei, você que um dia me desejou mal, vem. Você que um dia me difamou, vem. Você que um dia falou da minha família, vem. Você que um dia não acreditou no meu chamado, vem. Você que um dia armou contra a minha vida, vem. Você que um dia armou contra a minha família, vem. Você que um dia fez reunião contra a minha vida, vem. Sabe por quê? Porque eu sou abençoado por Deus. E quem é abençoado por Deus vive o maior milagre da história. Cadê os abençoados? Cadê os abençoados? É noite de viver milagre. Viva o milagre, viva o milagre, viva o milagre, viva o milagre. Lança a rede, lança a rede. Deixa Deus te usar nessa noite. Receba milagre da parte de Deus. Escuta. Almocinho de domingo, nunca mais te chamaram, né? Não chama não, ele está na igreja. Ele não bebe mais. Ele não bebe mais, ele não prostitui mais. Ele não fala mais palavrão. Ele não usa narguile. Ele é chato, agora ele é chato. Só fica falando de Jesus. Só fica falando de culto. Não vamos chamar não, vamos chamar não. Se ele perguntar ou ela perguntar, fala que é só um bolinho. É só um bolinho. Para não passar em branco o dia comemorativo. Deixa quieto. Aí você vai lá no Facebook e vê que tinha até buffet. Aí você fica sem entender, fica frustrado. Fala, nossa, ela falou que era só um bolinho para não passar em branco. Não é. É porque Deus está cortando o laço. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver envolvido na roda dos escarnecedores, não dá para mostrar milagres para eles, porque você está vivendo escarnecendo. Mas quando Deus corta o laço, Deus coloca você num patamar mais alto e te pega e fala, vamos para o mar comigo. E você lança a rede no mar e volta com a pesca maravilhosa, volta com o milagre. Sabe o que acontece? Aqueles que um dia te escarneceu, vai ver Deus na tua vida, vai ver o milagre que Deus está fazendo no teu lar.
Ei, o teu telefone vai voltar a tocar, e aqueles que nunca mais ligou para você, você vai virar notícia. Você vai virar notícia. Você vai virar notícia. E aqueles que um dia te desejou mal, vão desejar estar do seu lado, vão querer estar compartilhando dos frutos do teu milagre. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: te prepare, te prepare. Está vindo coisa nova. Está vindo coisa nova. Só quem acredita, só quem acredita. Viva, viva, viva o milagre, viva o milagre. Uou. Tá entendendo porque Deus faz você renunciar a algumas áreas? Tá entendendo? Não, pastor, é meu irmão. É seu irmão? Começa lá no Éden. Começa a pegar testemunho de irmão de sangue lá no Éden. Para você que é preso a sangue, o único sangue que você tem que estar preso é o de Jesus. Porque um dia disseram: mestre, meus irmãos e sua mãe tá aí. Aonde? Não estou vendo. Meu irmão, 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 meu irmão. Porque meus irmãos não é quem carrega o meu sangue. Meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu Pai. Quer ser meu irmão? Faça a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai. Cadê a irmandade dessa igreja? Cadê a irmandade? Nós somos um corpo, irmãos em Cristo. Fica aí, bobão. Fica aí perdendo tempo, sendo humilhado no meio dos parentes, sendo humilhado no meio do hall de amizades. Porque está dizendo: eu estou colhendo, eu estou mantendo o relacionamento familiar. Mas relacionamento onde um só se relaciona não é relacionamento. O melhor relacionamento é entre você e Deus. Às vezes você sai de uma mesa, vira as costas, estão falando mal de você, meu querido. Comeu no mesmo prato, bebeu no mesmo copo, sentou na mesma mesa, mas você não era bem-vindo ali. Você viu tanto que ele comeu, você viu tanto que ele bebeu, sem educação, sem isso, sem aquilo outro. Não queria que ele viesse, apareceu do nada. Presta atenção, Deus está te direcionando para viver um milagre. Escuta, agora eles puxam a rede, o barco vai virar, e ele começa a chamar as pessoas, porque quando Deus faz um milagre, o milagre é grande. Sabe aquela pessoa que nunca mais ligou para você, que talvez você até bloqueado no celular? Sabe? Só que agora Deus vai soprar o seu nome. Deus vai? Ela mesmo vai pegar o teu telefone com fulano, beltrano, cicrano, e vai, quanto menos você acordar de manhã, o contato está lá. As pessoas que um dia fechou a porta para você no momento que você mais precisou. Você precisou e ela falou: com ela eu posso contar, porque quando estava na abundância era tamo junto. Maior falsidade que inventaram na vida é esse tamo junto. Maior falsidade que o mundo inventou foi esse tamo junto. Ei, só tô junto com Jesus. Ele é meu fiel escudeiro, porque no momento que eu mais precisei foi Ele quem me ergueu, foi Ele quem me sustentou. É isso que Ele está dizendo: se apoie nele, ande com Ele, durma com Ele, acorde com Ele, ande com Ele. Quer estar junto? É com Jesus. Quer viver milagre? É com Jesus. Quer viver? É com Jesus. Quer ver coisas novas? É com Jesus. Te humilharam, te aborreceram, te diminuíram, mataram seus sonhos, destruíram seus projetos, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite
para um renovo, para viver um renovo. Quem quer viver renovo de Deus? Quem quer viver renovo de Deus? Escuta. Agora que eles estão abundantes, é festa na aldeia. Hã? É festa na aldeia. Quer multiplicar isso aqui, pastor Alexandre? Posta lá no Facebook um churrasco no próximo culto. E fecha a rua. Fecha a rua. Fecha a rua. Eu tiro pela igreja do Evangelho Sacrossanto. Tem membros assistindo. Quando nós fazemos alguma coisa na igreja, aparece gente que não vai em nenhum culto. Às vezes está em casa e fala mal da igreja, mas quando tem churrasco, quando tem comida na igreja, mas não é jogando na cara não, tá? Porque o crente, o povo de Deus, ele é tão abençoado, que ele multiplica pães, multiplica peixes. E as festas nossas não é fechada, é aberta. É para todo mundo. Então entenda que agora eles estão abençoadíssimos e vão voltar para a aldeia, vão voltar para... Só que com todos os barcos cheios de peixe. Teve festa na aldeia. Quem falou mal estava lá colhendo peixe. Quem não acreditou estava lá colhendo peixe. Hã? Quem difamou estava lá comendo peixe. Quem debochou estava lá comendo peixe. Ou será que isso só acontece com o pastor Adilson? Hã? Não já te machucaram? Mas seu nome está sendo soprado. Escuta. Voltando para a aldeia agora, eles estão abonados. Eles estão porque peixe era algo muito valioso naquela época. Muitos usavam na culinária, na medicina. Já ouviu alguns produtos medicinais, como pomada do peixe elétrico? Já viu? Cartilagem de tubarão. Eu não aguentava ouvir essa propaganda nos anos 90, minha mãe na rádio do Paulo Lopes. Não vou fazer propaganda não, investe na igreja. Escuta, isso não é agora não, isso aí são pessoas que estudaram e trouxeram lá de trás da raiz para os tempos de hoje, mas já existia nessa época. Então, tinha um porto, então vinham pessoas do Egito, do lado da Grécia, enfim, de outras aldeias, eles vinham pegar peixe ali em Genezaré. Era um comércio muito bom. Agora eles estão viveram um milagre, o maior da vida deles. Terceiro tópico. É depois do milagre que Deus te conhece. Porque tem muitas pessoas que vêm num culto, pega um envelope, faz um voto, fala: se Deus abrir uma porta de emprego para mim, o primeiro salário é para a obra. Eu vou dar meu dízimo. Eu vou ajudar essa igreja. Eu estou vendo que a igreja quer alugar um salão. Eu vou ajudar a alugar o salão. Faz 1000 promessas na hora que está falando com Deus. O pastor abençoa. E a pessoa arruma um emprego. Aí eu te pergunto: pode um infiel ser abençoado? Pode. Sabe por quê? Porque sempre vai ter um fiel no altar para abençoar um infiel. Porque Deus conhece todo mundo. E Ele sabe quem está falando da boca para fora ou quem está falando com o desejo árduo no coração de ajudar a obra dele. Aí vem aqui, pega o pastor Antônio, tadinho, cheio da unção de Deus, homem sincero, íntegro com Deus. E ele vem aqui, cata um infiel e fala: Senhor, abre uma porta para ele
para ele ajudar a família dele, para isso, aquilo, outro. Aí para a palavra do fiel não cair, ele abençoa o infiel. Porque quando Elias orou, ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Deus honrou a palavra do profeta. Então nós, pastores, temos essa unção, se acredite ou não. Nós temos a unção de liberar a bênção sobre a vida das pessoas. É bíblico. A Bíblia e a unção que Deus nos deu, nos concede esta oportunidade. E aí a pessoa é abençoada no dia seguinte, na semana próxima, e some dos cultos. Some da igreja. E arruma até uma difamação contra o líder, contra os obreiros, contra os membros, contra a igreja. Fofoca, fala mal. Por quê? Porque nunca agiu com sinceridade. Então aí ele some. Mas esses pescadores, Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E quer saber onde está o propósito? Versículo 11. E arrastando eles os barcos, arrastando eles o instrumento de pesca, o instrumento de trabalho, amarraram e largaram, versículo 11, largaram e o seguiram. Sabe por que muitas pessoas não estão vivendo milagre, pastor Antônio? Porque está trazendo o barco, está trazendo os instrumentos de trabalho tudo para a igreja. Está trazendo o peso lá de fora aqui para dentro. Está carregando ainda algo que não ouviu ainda o chamado de Deus. Eu até quero ser um obreiro, mas eu não tenho hora para chegar. Eu até quero ser um obreiro, mas eu não consigo consagrar. Eu até quero ser um obreiro, mas essa campanha da meia-noite a 1 não dá para mim, porque eu acordo 4 horas da manhã. Eu não vou dormir direito para trabalhar e eu tenho que trabalhar. Sempre tem uma desculpa. E gente que tem desculpa não tem chamado. Simples assim. Gente que tem desculpa não tem chamado, porque quem tem chamado não tem desculpa. Trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava em 2 empregos. Eu cheguei de um emprego, comprei as tintas da igreja, pintei a igreja todinha com o grupo de varões. Depois que eu pintei a igreja, eu fui para uma vigília, fiquei até às 5 da manhã na vigília, saí da vigília, fui trabalhar no outro emprego, trabalhei o dia todinho no outro emprego, peguei a moto e fui para a igreja. Depois do culto, eu fui para casa, tomei um banho, jantei e fui descansar. Porque eu não poderia pôr desculpa em quem abriu a porta para mim. Eu tinha que entender que se eu tinha saúde, foi Deus que me deu. Eu tinha que entender que se eu estou de pé, se eu deitei e me levantei, foi porque o Senhor me sustentou. Eu tinha que entender que todas as tarefas que eu tive naquele momento foi uma oportunidade que Deus me confiou. E sabe o que acontece? Às vezes Deus confia uma oportunidade na vida da pessoa, a pessoa consegue enxergar como um jugo. E é uma oportunidade. Está entendendo, pastor Antônio, porque muitos não vivem milagre? Porque ainda não largou tudo. E largar tudo é fazer Deus prioridade. Entenda, se Deus for sua prioridade, você não vai padecer. Vem, pastora, prepara o louvor. Só padece quem não tem prioridade. Só vai padecer quem não tem prioridade. E Deus te chamou nessa noite para viver esse milagre. Então, primeiro tópico, diga comigo, primeiro tópico é ser o barco que Jesus quer usar. Segundo tópico é acreditar na palavra. Terceiro tópico, dá um microfone para a pastora. Terceiro tópico, diga comigo, terceiro tópico, tem que largar tudo. Tem que largar tudo, irmão. Som. Tem que largar tudo.
Eu era noivo no mundo.